Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu gostaria de dar continuidade aos comentários que eu venho fazendo de livros e filmes diversos e hoje trazendo de volta o comentário de um livro da literatura nacional, que eu acho muito importante esse autor, um dos meus autores favoritos, né? E infelizmente pouco divulgados, até mesmo aqui no Brasil, né? E cabe a nós que conhecem as obras magníficas desse grande autor divulgá-lo aí para o público mais leigo, vamos dizer assim, né? Bom, antes de continuar, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like e compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema. E só lembrando que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência dos meus amigos Douglas e Simone, né, que eles vão minerando livros dos sebos aqui de São Paulo, por isso chama Pepitas, né? Eles vão pegando os livros mais raros e revendendo na página virtual deles do Instagram. Eu vou deixar o link da página deles aqui na descrição desse vídeo. E se vocês falarem que encontraram a página deles através do canal da Vivega, através do meu canal, vocês ganham 10% de desconto. Eles também estão no estante virtual como Atena Romana, tá certo? Bom, hoje especificamente eu quero falar da produção intelectual do grande Francisco Marins. Francisco Marins, nascido em Pratânia, interior de São Paulo, em 1922 e faleceu em Botucatu em 2016. Ele viveu boa parte da sua vida em Botucatu, fez carreira em Botucatu, né? Ele foi um autor muito parecido mais ou menos no esquema daquele Paulo Setúbal, que escrevia romances sobre a questão do Brasil profundo, do Brasil bandeirante, mas não só da paulistânia, mas de regionalismos do Brasil, num texto muito riquíssimo, que é um texto que mescla a investigação histórica, a ficção, os contos, né? Junto também de uma espécie de etnografia até parecida com o raio-x daquelas populações ao qual ele estuda. Hoje especificamente eu quero falar desse livro aqui, o Clarão da Serra. Mas o Francisco Marins tem outros, como o Atalho Sem Fim. Nesse livro aqui tem um pedaço desse livro que se passa na Revolução Tenentista de 1924 em São Paulo, que aconteceu em 5 de julho, a mesma data que aconteceu 2 anos antes, em 1922, os 18 do Forte de Copacabana, né? E outro, E a Porteira Bateu, né? Esse é um outro livro dele também. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal que eu fiz sobre ele, sobre o livro e a coleção Vagalume, que ele tem muitos livros infantis lançados na Vagalume, infanto-juvenis, né? Como, por exemplo, o Aldeia Sagrada, que conta a história do Didico e seu cachorro, que vai atrás do Chico Viramundo, seu padrinho, no sertão, né, baiano, e ele acaba vivendo a Guerra de Canudos, né? E tem até nesse contexto aparece até o Antônio Conselheiro. Então são livros que o pai dele parece que tinha sido um daqueles que trabalhou na expedição que encontrou o Bendegó, aquele meteorito que esteve no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que infelizmente foi incendiado, né, em 2018, né? O descaso do Brasil com a cultura, infelizmente, né? Mas são livros então que misturam fatos e coisas da cultura, coisas da história com a ficção, né? E inspirado nisso, eu também resolvi seguir esse caminho do Francisco Marins. E eu escrevi essa trilogia de aventuras que se passa no Brasil e o número 2 passa na Espanha, que mistura história com ficção, né? O primeiro número é o Dobrão do Velho Amâncio, esse é o primeiro. O Dobrão do Velho Amâncio conta a história de Donoso Bueno, um descendente de bandeirantes, né, que vai atrás de um tesouro, que ele encontra um dobrão da época do Império, e ele vai atrás de um tesouro de um escravo que enterrou um tesouro escondido, né? O segundo é o Donoso Bueno e a Dama de Elche, La Dama de Elche, aquele busto encontrado na Espanha, em Alicante, se eu não me engano, né?
em Elche, né? Na verdade, em Elche foi encontrado esse busto. E o Donoso Bueno então já está no contexto da Guerra Civil Espanhola, ele vai em busca desse mistério, né? E o Donoso Bueno e o Segredo dos Caraíbas, essa trilogia minha. O Segredo dos Caraíbas se passa na Rio de Janeiro dos anos 50, ainda é traumatizada pelo maracanaço, né? E aí ele vai com espiões russos soviéticos, né, atrás da lenda dos Caraíbas, que são os Caribes, né, os índios Caribes, né? Então são livros de aventura que eu gosto muito, né, que mistura a história real com a história fictícia, né? É o que faz o Francisco Marins no Clarão da Serra. O Clarão da Serra começa a história contando uma fuga do José Gomes. O José Gomes tem como rivalidade os Costa, né, a família dos Costa. E depois, no segundo capítulo, que ele vai falar sobre a Porteira, ele vai explicar como surgiu essa rivalidade. Ele está com a sua mula fugindo rumo às terras da Monte Alegre, né? E eu moro em São Paulo, num bairro que chama Vila Monte Alegre, né? E ele fala no livro que era um território que ia desde o Anhembi, o atual Tietê, né, até o Rio Paraná, que seria basicamente aquela antiga Paulistânia, que a Paulistânia pegava até pedaços de Minas Gerais, passava pelo Rio de Janeiro e chegava até o norte do Paraná, né? E aí todo esse território vai se converter na maior lavoura de café que o mundo já assistiu, né? A maior lavoura do mundo, quando eles decidem plantar café. E as partes finais do livro mostra essa transformação do local quando começam a plantar café. Só que no primeiro capítulo o José Gomes está fugindo de uns capangas e ele está subindo um morro, né? E ele fala também das terras de Capão, né? As terras do Capão. E São Paulo era conhecida como Piratininga, né? Piratininga, que significa peixe seco, né, em tupi. E ele vai falando lá que nessa época, um pouco antes, a terra dos jesuítas, que era São Paulo, os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal, né? O Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, que boa parte deles eram espanhóis, né? Do território brasileiro, né? E o José Gomes está fugindo então e ele está subindo um morro com a sua mula, que às vezes dá umas empacadas a mula, e acontece um estouro da boiada, e o estouro da boiada vem com tudo e ele se agarra numa pedra fugindo acima do estouro da boiada, e a boiada pisoteia toda a sua mula, a mula morre, né? Fica pedaços de sangue por todo lado, então um desastre que acontece. Mas ele consegue fugir. E ele está fugindo de uns capangas que estão a favor do absolutismo, a favor do império, na época do regente Feijó. E o José Gomes, assim como a sua família, ele tem um capataz que chama Miguelão, né? Ele é o capitão, né? E o Miguelão e seu filho Totonho, eles são a favor do liberalismo, da revolução liberal, que é a revolução do regente Antônio Feijó, que era um padre Antônio Feijó, né? E eles estão fugindo então dos absolutistas, que são os mais conservadores, né? Os conservadores que estão em busca desses rebeldes insurgentes subversivos, vamos dizer assim, né? Bom, vale destacar que o Francisco Marins, assim como grandes outros escritores que contam façanhas de bandeirantes e tudo mais, ele, como Paulo Setúbal, que escreveu sobre o Raposo Tavares, né, e o próprio Cornélio Pires, né, que escreveu aquele livro Conversas ao Pé do Fogo, o Francisco Marins, então, ele foi um grande escritor de literatura infanto-juvenil, e ele é o único escritor brasileiro que contribuiu para uma coleção infanto-juvenil universal chamada Delphin. Essa Delphin é britânica, se eu não me engano, né? Ou norte-americana, não me lembro agora. E ele também criou um espaço cultural no Brasil chamado Taquarapoá. A Taquarapoá, que virou uma instituição até, acho que no interior de São Paulo, né? E ele já foi vencedor do prêmio Jabuti,
já foi membro da Academia Paulista de Letras, é um escritor brilhante. Tem aqui no final do livro o comentário das pessoas que leram o livro dele, né? O próprio Jorge Amado teceu elogios a ele, o Jorge Amado, o José Neumann. É um autor brilhante e que dá muito orgulho porque ele traz essas questões mais das entranhas de um Brasil profundo, de um São Paulo antigo, né? Muito interessante, né? Bom, ele vai falar nessa história que os subversivos, os que eram liberais a favor do Diogo Feijó, escreviam para um jornal chamado Paulista, né? O Paulista, né? Bom, e aí, nesse contexto, quando eles fogem, ele encontra o Tobias de Aguiar. O Tobias de Aguiar, que eles chamam de presidente, que era um a favor dos liberais, né? Muitos deles já começavam a ser republicanos e abolicionistas, já começava esse movimento, né? E eles chamam então o Tobias de Aguiar de líder, né? Só que com o tempo depois, na história, os próprios conservadores absolutistas, eles vão dar anistia aos liberais, né? E aí o movimento republicano vai crescendo e no contexto da Guerra do Paraguai, o movimento republicano vai ficar muito forte, né? E aí é proclamada a República logo em seguida, em 15 de novembro de 1889, né? Bom, eu vou ler uma parte aqui que eu separei para vocês, que ele fala do Duque de Caxias. Ele menciona o Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Ficou à espera das tropas vencedoras e, apoiado em muletas, cabeça erguida como se fosse o vencedor, colocou-se à frente de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, né? Soldado que conheceu quando ele, Feijó, era ministro da Justiça e outro major. Quando esse se aproximou e o encarou, o militar rijo, dizem, sentiu-se abalado ante aquela figura que já era da história do país. Podia estar errado ao engajar-se em revolução sem qualquer condição de sair vitoriosa, e ainda de princípios discutíveis, revolução de princípios discutíveis, né? Mas sentira nele altivez e firmeza. Na derrota, as armas dos soldados que o cercaram baixaram. O barão de Caxias recuara um passo, ereto. Estava a cumprir seu dever de soldado imperial. Bateram os revoltosos, que todos fugiram, mas não havia de humilhar o sexagenário e hemiplégico Diogo Antônio Feijó, né? Bom, é muito curioso porque ele vai citando nomes da história brasileira, né? O Feijó, o Duque de Caxias, que foi lá para sufocar a rebelião, né? E aí ele fala que muitos dos revoltosos se aliaram aos insurgentes e subversivos do Sul, né? Do Sul rio-grandense, né? O Rio Grande do Sul, que já tinha aquela tradição farroupilha, né? Ali, tradição liberal farroupilha e tudo mais. Bom, aí ele fala da esposa, da mulher do José Gomes, que é do capitão, né? Que era a Flores Bela. E a Flores Bela, ela era descendente de bandeirantes, uma moça que tinha sangue bugre, né? Sangue bugre, sangue de índio e tudo mais. E a avó dela era neta de um indígena que frequentou as escolas, as missões do padre José de Anchieta, né? O nosso patrono de São Paulo, né? O patrono de São Paulo, José de Anchieta. Então ela era descendente dos primeiros indígenas do Colégio de São Paulo de Piratininga, né? O pátio do colégio que nós temos até hoje, né? O bom de você ler esses livros é que você vai aprendendo história junto, né? E são riquíssimos por causa disso, né? Bom, daí ele vai falar da porteira, uma discussão que teve entre os limites de uma porteira que foi feita, e ele vai contar como surge a rivalidade dos Gomes com os Costa. Os Costa foram para lá anos depois dos Gomes terem adquirido as terras e propuseram que
todas as regiões de mata ficariam com os Costa e todas as regiões de campo, né, de Campina Grande, de campo, ficasse com os Gomes. Tem o Paranapanema também, que eles falam no livro, cita o Paranapanema também, né? E aí, então, foi acordado isso. Só que com o tempo, os Costa começaram a invadir os campos do capitão, né? E o capitão, então, declarou guerra aos Costas e tem uma briga armada. Eles vão armados por conta dos limites de uma fronteira, de uma cerca, né, de uma porteira, e acaba tendo um massacre lá, uma desgraça de tudo isso, né? Só que o capitão sai vitorioso, né? O livro se chama Clarão da Serra porque era uma prática que eles tinham de derrubar a mata e fazer um clarão. As fazendas, eles faziam um clarão no meio da mata. E era uma forma de derrubar. E muitas vezes era derrubado com fogo. Eles ateavam fogo na serra, faziam um clarão na serra, né? Para derrubar a mata, para fazer pasto e mais... E ter terras agricultáveis para poder plantar e para ter a própria fazenda, né? E isso era uma prática que os tupis faziam. Os tupis, eles eram meio que nômades. Eles tacavam fogo para preparar o solo, plantava, colhia, depois eles iam para frente. Por isso que os bandeirantes, seguindo os passos dos tupis e esse costume tupi, eles eram meio que nômades. E as casas, elas eram feitas de sapê, né, e de adobe, barro e sapê, porque elas não eram para durar. Eles não tinham intenção de... Não era como na plantation dos Estados Unidos, as plantations, que eles ficavam ali para ocupar e viver ali. Eles eram, aqui no Brasil era provisório. As casas eram provisórias, eles não tinham o intuito de ficar. Por isso que o caipira, o caboclo depois, ele vai morar em casas mal acabadas, porque tem essa tradição da época que eles eram nômades, que não eram para habitar o local de fato, e sim era transitório apenas, né? Bom, aí passado um tempo, então o Totonho, que é o filho do capitão, ele vai para São Paulo estudar direito, né? Ele estuda direito. Ele fala em São Paulo, mas muito possivelmente é na faculdade do Largo São Francisco, né? Que já existia a faculdade de direito do Largo São Francisco em São Paulo. E aí ele volta pro interior, né? Para assumir os negócios da sua família. Ele fala também de uma revolução que teve em Sorocaba, uma revolução em Sorocaba também, né? E aí eles partem, ele e a Florisbella, né? O capitão e a Florisbella, e no intuito de construir uma capela para Santa Ana, que é Santana, né? E aí eles colocam a imagem de uma santa e constroem uma capela em homenagem a Santa Ana, né? Que é a padroeira do local. Eu cresci em Santana de Parnaíba e tem a história do frei, né, do padre Agostinho de Jesus, que dizem que foi ele que morou em Santana de Parnaíba, né? O Agostinho de Jesus que esculpiu a imagem da Nossa Senhora de Aparecida, encontrada depois, primeiro o seu corpo, depois a sua cabeça, por pescadores, né? Mas quem teria feito a imagem, quem teria construído a imagem, teria sido esse padre Agostinho de Jesus, né? Eu sou um grande fã do interior de São Paulo, da cultura caipira, né? Embora eu seja paulistano, mas minha mãe é do interior de São Paulo, meu avô foi registrado em Minas Gerais e viveu muitos anos no interior de São Paulo, né? Minha avó era do interior de São Paulo, meus avós brasileiros, né? E por parte de pai, meu pai é espanhol. Então eu tenho um carinho muito grande e eu me considero um caipira hispânico, né? Porque eu cresci boa parte na Grande São Paulo, Santana de Parnaíba na Grande São Paulo, que tinha uma característica muito rural, né? Eram estradas de terra e tal. Então eu sou um saudoso dos tempos que não vivi, né? Dessa época do interior, dos interiores, né? Bom, e aí ele vai falando, depois que eles constroem a capela de Santa Ana, se passa 10 anos, né, depois da história e novos personagens aparecem, né? E ele vai falar do maio de 1888, que vocês sabem que em 13 de maio de 1888
foi assinada a Lei Áurea e teve a libertação dos escravos. Ele vai contando esse processo no livro também em um capítulo, né? Outros personagens que vão aparecendo é o Virgílio Passo Fundo e o João Carlos, né? E eles vão falando das primeiras locomotivas a vapor, né? O Barão de Mauá já tinha feito a São Paulo Railway, né? São Paulo Railway, que inclusive em Sorocaba passava a estrada Sorocabana, a Sorocabana, que era a estrada de linha de férrea, né? E ele vai falando então do café amargo, né? Tem até um capítulo que se chama o café amargo, né? Que ele vai falando então das primeiras plantações de café, né? Bom, e aí no final do livro você tem o octalício. O octalício, ele então termina o livro. Não vou contar tudo do livro, eu recomendo que vocês leiam, né? Tô falando só as partes principais. Mas no final, já dando um spoiler que não é nem tão spoiler assim, né? No final, o octalício, então, temendo uma nova rebelião, um novo conflito, ele consegue ficar em paz. E ele vê vários clarões na serra, né? Vários clarões que iluminam os céus da noite, né? E aí por isso que o livro se chama O Clarão da Serra. Mas é basicamente por conta dessa prática de derrubada de mata através do fogo, né? Que os pioneiros e os jagunços faziam, né? E aí tem a guerra do capitão contra os jagunços, né? Esses jagunços e a revolta dos poceiros. Essa revolta dos poceiros, eles estavam aliados às ideias liberais e ao cumprimento da Constituição de 1824, que era a Constituição do Império, contra os absolutistas que estavam negando esses ideais liberais, tá certo? Então é isso. O Francisco Marins foi um escritor brilhante, faleceu em 2016, infelizmente, nos deixou, né? E deixou um legado. Inclusive, o legado que ele deixou foi para que outras pessoas também escrevam livros nessa linha, assim como eu escrevi minha coleção das aventuras de Donoso Bueno, né? Eu disponibilizei o PDF na minha página do Donoso Bueno, das aventuras que eu escrevi. Então eu vou deixar o link para vocês baixarem, caso vocês queiram ler os meus livros de aventura, aqui na descrição desse vídeo. E se vocês quiserem o impresso, eu fiz por conta, eu ainda tenho alguns exemplares, vou deixar meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo, mas ele vai ser relançado pela editora Grifo, né, a partir de outubro, agora do mês de outubro, tá certo? Então é isso, curta, se inscreva, compartilhe, deixa o like, vamos sempre promover a cultura nacional e internacional também. Valeu, gente, grande abraço.